Bom, que o Daemon é pegador, você já sabe. Só que pode ter alguma coisa aí que você não percebeu, então assiste o vídeo até o final para você entender. Galera, esse é um vídeo sobre teorias que aparecem nos comentários de vocês. Então já pode colocar o seu comentário nesse vídeo também, se você tiver alguma teoria, por mais viajada que possa ser. Coloca aí pra gente ver se é meia dúzia de mexilhões ou se faz sentido. Isto é só um monte de mexilhões. Até porque esse canal aqui não é o meu canal, é o seu canal que fala sobre coisas boas e legais de se assistir. E eu amo muito, muito falar sobre esses assuntos, sobre essa série, sobre essas coisas, sobre teorias. Gente, quem não curte teorizar as coisas? E eu fico muito feliz de interagir com vocês nos comentários. Eu acredito que se a gente juntasse as teorias minhas, suas, com certeza nós teríamos um roteiro bem melhor do que o roteiro que os caras andam fazendo. Bom, então já curte e se inscreve nesse canal aqui para fortalecer, ajuda demais. Eu conto muito com você, beleza? Bom, eu tô louco para falar sobre o Aemon ser filho do Daemon e da Alicent. Só preciso falar sobre uma teoria que colocaram nos comentários. Foi a Elisama Santos. Será que a Elisa ama o Santos? Fica aí o questionamento aí, né? Porque é uma teoria já antiga, já desde os livros e na série de Game of Thrones, que é o fato do Tyrion Lannister ser, na verdade, Tyrion Targaryen. De uma maneira bem a grosso modo mesmo, essa teoria ela tem base na série por fato do Tyrion ter libertado os dois dragões ali da Daenerys. Não sei se você vai se lembrar, num cenário bem caótico, mas o Tyrion foi lá dentro, libertou os dragões e os dragões deixou ele impune ali, não quis comer ele, não quis torrar ele, não fizeram nada com ele. Então, essa cena aí dá a entender que ele tem sangue valeriano, um sangue Targaryen. I'm friends with your mother. I'm here to help. Don't eat the help. Mas isso também vem dos livros, inclusive nos livros isso tem uma base um pouquinho mais implícita ali que possa sugerir isso. Nos livros a gente percebe que o Tywin Lannister, o pai, né, dos Lannisters que a gente conhece na série de Game of Thrones, ele não era um marido muito atencioso com a sua esposa, né? E a sua esposa tinha uma breve amizade com o Rei Louco. Bom, com esse indício não é difícil fazer com que os leitores com a sua mente maldosa, comecem a teorizar que o Rei Louco tenha dado uns pega ali na mãe do Tyrion. Agora, essa teoria é meia dúzia de mexilhões ou não? Eu acredito que é bem furado. Porque, na verdade, seria muito chato, seria chatão se a única coisa que tornasse um personagem especial fosse o fato dele ser Targaryen ou Valeriano. Next time I have an idea like that, punch me in the face. Tá certo, os Targaryens são os mais berés de todo ali o universo de Gelo e Fogo. E sim, eu prefiro os Starks, mas eu preciso reconhecer que os Targaryens são os mais da horas por causa do seu brasão, por causa da sua frase, por causa dos seus poderes, né? Porque, gente, eles têm os poderes bem da hora, que é a sua resistência ao fogo, a conexão com dragões. Isso é muito louco, eu não posso negar. Você aí que é fã dos Starks também, você pode falar sobre a visão verde, né? Que a gente vê que o Bran tem, nos livros até o Jon Snow tem. Isso também é muito louco. E é isso que eu quero. Eu quero que as outras casas também sejam especiais com seus atributos, com as suas qualidades e que não precise ser Targaryen pra ser da hora. E outra coisa que me faz não acreditar nessa teoria do Tyrion ser Targaryen é que não tem um fundamento mais sólido. É apenas uma teoria legal e divertida, mas não tem uma base ali mais sólida para poder evidenciar que isso pode ser uma verdade. No caso do Jon Snow, por exemplo, que a gente teorizava antes da revelação na série que ele seria filho da Lyanna Stark, tinha uns indícios bem sugestivos, como por exemplo o Ned Stark sempre lembrar dela quando ele falava do Jon Snow. Ou vice-versa, ele falava do Jon Snow e lembrava dela, e falava dela e lembrava do Jon Snow. Ah, e outra coisa é que essa cena em que os dragões passam um pano ali pro Tyrion Lannister é porque os dragões são muito inteligentes, eles são seres mágicos e são bem mais inteligentes do que qualquer outro pet que uma casa possa ter. Então naquele momento eu vi claramente que eles sabiam que eles iam ser libertados, o Tyrion foi ali cagando de medo, foi na cautela, foi de boa, então se ele fosse de uma outra forma ou em outro contexto, com certeza ele seria devorado. Outra teoria dos comentários também bem interessante é a do Aemon e a Rhaelena, e que aqueles filhos não são do Aegon II, seriam na verdade do Aemon. Então, essa teoria ela já tem umas sugestões bem mais implícitas e detalhistas, principalmente na série. A gente tem a fala do Aemon quando ele tá criança ali, ele começa a falar, meu, se eu fosse obrigado a casar com a Helena, eu ia cumprir meu papel,
eu ia curtir, ia ficar com ela assim, senhor. Nos livros, sempre quando ele fala dos irmãos, dos meio-irmãos dele, ele fala com bastante ódio, mas toda vez que ele vai falar da Helena, ele fala da minha doce irmã. E na série a gente vê uns detalhes ali, bem pequenos, bem minuciosos, mas a gente percebe que os dois têm um relacionamento mais íntimo e um relacionamento de verdade, né? A gente percebe que o Aegon II não comparece e é um marido bem escroto, entre outras, né? Não vou entrar muito em detalhes nessa teoria, porque a gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre essa teoria e dando bem mais detalhes ali. Então eu sugiro que você assista esse vídeo para você entender perfeitamente essa teoria, para você falar com seus colegas, seus amigos sobre essa série e você já tá manjando já. E quando isso for revelado na série, se for revelado, você vai ter falado antes. Ah, e quando eles perguntarem de onde você tirou essa ideia, compartilha esse canal aqui, viu? Fortalece a gente. Bom, e a teoria mais bombástica e mais da hora desse vídeo aqui é a teoria de que o Daemon teria dado uns pega na Alicent. Essa teoria foi sugerida pelo Nathan Lupin. Bom, como base para essa teoria, a gente tem alguns pontos. O primeiro ponto é que no primeiro episódio, você se lembra que teve um duelo, o primeiro episódio de House of the Dragon, teve um duelo por combate ali em que o Daemon participa, o Criston participa também, e é de costume você dar uma flor para a donzela mais bonita que você encontrar ali naquela festividade, naquele torneio. O Kristoff dá a flor para a Rhaenyra e o Daemon dá a flor, adivinha para quem? Quem que ele escolhe como a donzela mais bonita de todo o Westeros? Sim, ele entrega para Alicent, que fica super ansiosa de roer unhas naquele momento. Outro forte indício também é que quando descobrem que a Rhaenyra e o Daemon foram flagrados ali na Casa dos Prazeres, a Alicent fica full pistola com a Rhaenyra. Talvez por ciúmes da sua melhor amiga ter pego o boy magia, né? Gente, você vê a cena e você percebe que escancaradamente a Alicent tá muito full pistola com aquela situação. Uma forma muito estranha, né? Acho que o normal seria ela ficar meio que estranhando a amiga, mas prestando um apoio, né? Mas não, a Alicent ficou brava mesmo com a Rhaenyra. Ah, legal, esses foram detalhes. Mas vocês já repararam na semelhança visual do Daemon para o Aemon? Sério, o cabelo tá certo que os Targaryen sempre usam as mesmas perucas, mas o visual todo, a aparência, a postura dos dois é muito parecida. É aqueles casos que nem precisa pedir teste de DNA. É sério, gente, se você colocar um tapa-olho, um tampão aí no olho do Daemon, você vai ver que é o mesmo cara. Não é possível que eles escolheram atores parecidos só por mera coincidência. E por falar em Daemon e Aemon, vocês perceberam que o nome deles também é bem parecido? Sério, de Aemon para Daemon é só uma letra, o D que começa. Tá legal, a gente tem as semelhanças, a gente tem ali um começo ali de um possível romance, mas será que os dois personagens teriam coragem mesmo de fazer essas traições, né? Bom, pro Daemon seria interessante pra ele, porque ele estaria pegando a filha de um rival, né? Que é o Otto Hightower, o pai da Alicent. O Otto, ele é bem aquele pé no saco pro Daemon. A gente percebe que no Pequeno Conselho eles sempre ficam de alfinetadas, ele sempre sugere pro rei coisas ruins pro Daemon, fala mal do Daemon pro rei. Então talvez essa seria uma boa e uma forte motivação pro Daemon traçar a filha do seu rival. Já a Alicent, quais seriam as motivações dela para trair o rei com o irmão do rei? A gente percebe que a Alicent nunca amou o rei, o Pacífico, o Viserys Targaryen. Ao contrário, ela se casou politicamente pelas vontades do seu pai e sempre quando estava na presença do rei ali, fazendo amizade, fazendo carinho e até em momentos românticos com ele, ela estava só na média, fazendo cara de paisagem, sorrindo e acenando. Talvez ali só pensando naquele boy magia, guerreiro bonitão, um ótimo espadachim que deu a flor pra ela. E vale lembrar que na série mostra que o Daemon estava solteiro, ou pelo menos viúvo nesse momento. Bom, mas vamos lá. Essa teoria é meia dúzia de mexilhões ou não? Pra falar a verdade, eu não gosto nada dessa ideia e vou apresentar alguns fatos aqui que refutam um pouco essa teoria. Bom, a primeira coisa é que sobre aquela flor que o Daemon deu pra Alicent, não significa que ele é apaixonado por ela, não significa nada. Tá certo, de todas as mulheres do reino que estavam ali presentes, ele presenteou a filha do seu rival. Então eu acho que, nesse momento sim, o Daemon tentou cutucar ali o seu rival e tava cagando e andando pra menina. Outra coisa é sobre os ciúmes da Alicent com a Rhaenyra e o Daemon. Eu acredito que, na verdade, ela tava brava com a Rhaenyra por ter ciúmes da Rhaenyra, não do Daemon, de, nossa, eu queria ele e você foi lá e pegou. Era mais o sentido de, poxa, meu,
você me traiu, eu queria você. É brincadeira. Mas eu senti que o clima foi mais de revolta com a Rhaenyra mesmo, deixando o Daemon totalmente de fora. Poderia ter sido qualquer outro. Poderia ter sido o Christopher, por exemplo. E ela ficaria brava da mesma forma, por causa da amizade delas. Eu senti um clima até um tanto amoroso, romântico da parte da Alicent. Como se ela fosse apaixonada pela Rhaenyra. Tá, isso pode ser mexilhões também. Mas comenta aí se foi só eu que fiquei com essa impressão. Eu achei que eles iam fazer as duas virar um casal. Tá legal. Agora sobre a semelhança física, a aparência dos dois, do Aemon e do Daemon, e dos nomes, tem uma explicação bem da hora. Primeiro sobre os nomes. Gente, é muito comum e natural em todo o Westeros os nomes serem idênticos ou parecidos, principalmente nos Targaryens. Você pode ver que é tudo Aeon, tem sempre essa fonética o nome dos caras. É Aegon, Rhaegon, Viserion, Daemon, Aemon, é uns nomes bem parecidos. E a gente precisa se lembrar que o Aemon não é só filho da Alicent, ele é filho do Viserys, que é o irmão mais velho do Daemon. Então, os dois se amam tanto que é bem provável que o Viserys ele tenha dado esse nome pro filho dele em homenagem ao seu irmão querido, seu irmão ali amado. Então seria bem plausível ele ter esse nome sem ter vínculo paterno ali diretamente. Agora a aparência, gente, a série, eu acredito que a série escolheu um ator e deixou todo o figurino e maquiagem parecidos, porque lá na frente essa semelhança ela vai fazer uma adaptação da semelhança poética que tem nos livros entre os dois. Em algum momento, o Daemon vai olhar para o Aemon e vai ver ele mesmo em sua juventude. E para que isso fique notório para nós que estamos assistindo a série, a semelhança no visual, a aparência ali bem parecida, faz bastante sentido. Então essa é a necessidade da semelhança. E por mais que o Daemon pudesse querer pegar a Alicent ali só para cutucar o seu rival, eu acho que ele não faria isso com seu próprio irmão. A gente percebe na série que, por mais que o Daemon não concordasse com as atitudes do rei, assim como todo o Pequeno Conselho, assim como todo o reino, ele sempre respeitou e amou muito o seu irmão. A gente percebe isso em um momento em que ele tá falando mal do irmão dele, aí falam mal dele, ele fala, não, só eu posso falar mal dele. Ele não deixa ninguém falar mal do Viserys. Sem falar que quando o Viserys tá ali naquela caminhada ali, raquítico, tentando subir no trono de ferro, ele vai lá e dá apoio pro seu irmão e ajuda ele a levantar e subir as escadas. E outra coisa que pra mim é o principal fator que refuta essa teoria é que não foi um relacionamento construído. No início da temporada a gente teorizava que a Rhaenyra ia ficar com o Daemon, porque isso foi construído desde o primeiro episódio, um relacionamento, uma amizade, uma admiração pouco a pouco, sutil, às vezes um pouco mais escancarado. Gente, a série não apresentou em momento algum o romance entre a Alicent e o Daemon, nem de olhares, nem de falas, nem de diálogos, nem de pretextos, nada. Então ficaria muito esquisito, muito sem sentido, muito chato se isso acontecesse do nada, sem nenhuma evidência. Ficaria bem esfarrapado e, gente, foi isso que tornou o final de GOT, por exemplo, bem chato, porque tinha umas coisas que não tinha fundamento, não foi construído, não foi estabelecido ali. Que nem, por exemplo, uma coisa que foi bem construída é o meu pedido de inscrição e de like nesse vídeo. Eu expliquei desde o começo do vídeo, mostrei a teoria pra vocês e agora no final eu estou pedindo novamente essa inscrição, porque isso vai fortalecer muito, eu conto muito com a ajuda de vocês. Comenta aí as teorias pra ter parte 2 sobre esse vídeo aqui. E me corrija se eu estiver errado, gente. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. E bora ver se eles vão confirmar isso nas próximas temporadas ou não.